Semana passada nós falamos sobre os dias que Deus conta, os dias que são contados por Deus. E nós falamos que Deus não conta os dias que nós estamos em pecado, Deus ele não conta os dias que nós estamos resistindo a Ele, Deus não conta os dias que nós não estamos servindo a Ele, Deus não conta os dias que nós estamos na carne. Lembra que nós demos o exemplo de Abraão? Até então era Abrão. Em Gênesis capítulo 16, versículo 15 e 16, diz que ele tinha 86 anos quando ele se deitou com Agar e gerou Ismael. E o próximo versículo da Bíblia, Gênesis 17:1, diz que quando Deus falou com ele para gerar Isaac, ele tinha 99 anos. Se passaram 13 anos onde não há relato algum sobre Deus ter falado com Abraão. Por quê? Porque ele fez algo na carne, na força dele. E se você for ver em Gênesis capítulo 22:2, isso eu não me lembro de ter falado semana passada. Quando Deus pede Isaac para sacrificar, Deus chega para Abraão e diz: toma o seu único filho, Isaac, e vai e dá instrução para que ele fosse até fazer o sacrifício. Preste atenção, aquilo que nós geramos na carne, aquilo que nós geramos na nossa força, Deus não considera. Nós vemos aqui o próprio Deus dizendo: vá, pega o teu único filho. Deus não considerou Ismael. Por quê? Porque Ismael não era projeto de Deus. Então nós entendemos que o tempo que nós estamos fazendo algo fora do propósito de Deus não é contado. Esse tempo não é válido, esse tempo não é de Deus, esse tempo não está agregando nada. Pelo contrário, esse tempo está atrasando o processo, esse tempo está impedindo o processo de Deus na nossa vida. Então, nessa noite nós vamos continuar essa palavra e hoje nós vamos falar sobre os ciclos de Deus para a nossa vida. Primeiro ano, nós vamos falar passo a passo. Primeiro ano, o primeiro ano na nossa vida é o ano do aprendizado. O ano que nós vamos conhecer, aprender as coisas. O segundo ano é o tempo de trabalhar duro, trabalhar pesado. O terceiro ano é o ano da aliança. O quarto ano é o ano dos primeiros frutos, mas esses frutos ainda não estão sendo gerados para você usufruir, desfrutar. Mas esses frutos ainda são do Senhor. O quinto ano é o ano do desfrute, do desfrutar, onde você vai desfrutar de todos aqueles frutos. O sexto ano é o ano da bênção tríplice, que vai durar pelo sexto, pelo sétimo e pelo oitavo, que é o primeiro ano do novo ciclo, vai durar a bênção tríplice. E o sétimo ano é o ano do descanso, o ano do desfrutar. Descanso na Bíblia, ele não está relacionado ao cansaço físico. Ao contrário, o antônimo de cansaço físico. O descanso na Bíblia está relacionado a desfrutar, o sinônimo é de desfrutar. Deus, quando Ele criou tudo, Ele criou em 6 dias e no sétimo Ele descansou. Então nós vemos aqui que existem vários tipos de ciclos na nossa vida. Existem ciclos diários, existem ciclos semanais, existem ciclos anuais e assim vai. A Bíblia diz que Deus Ele criou tudo em 6 dias, amém? E no sétimo dia Ele descansou. Dias, lembre-se que nós falamos semana passada, um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Preste atenção, como que nós aprendemos isso na escola, como que nós contamos os dias cronologicamente, não o tempo de Deus, mas o nosso tempo, é através do sol. É por causa do sol que nós contamos e nós temos um dia de 24 horas, certo? Sim ou não? Preste atenção, a Bíblia diz que Deus criou tudo em 6 dias. Foi no 4º dia que Deus criou o sol. Então o que é isso? Entenda, os dias de Deus eles são diferentes do nosso. Se passaram 1 dia, 2 dias, 3 dias, no 4º dia foi onde Deus ele criou o sol. Então até então, nós consideramos o dia pelo sol. Então entenda, os dias de Deus eles são diferentes do nosso. Não estamos falando apenas de ciclos cronologicamente. Quando nós focarmos aqui nos ciclos anuais, nós vamos falar de cronologicamente. Mas entenda que o tempo de Deus, ele é diferente do nosso tempo. Amém? Entendido? Então, às vezes você não consegue entender o que você está passando.
Muitas vezes porque você está olhando para o seu tempo e você não está olhando para o tempo de Deus. Então hoje nós vamos dar continuidade àquela palavra. E antes de entrar em cada ciclo, em alguns momentos que eu quero focar bem para os irmãos entenderem, eu quero usar o meu exemplo para que os irmãos possam também começar a ir no seu lugar, raciocinar cada ciclo na sua vida. Ciclos da nossa vida são feitos por marco. O que é marco? Momentos que são marcados na nossa vida. Então um exemplo. Quando nasce um filho, é um marco, é um momento único na sua vida. Quando você se casa, é um marco. Quando você se batiza, é um marco. Então existem vários marcos na nossa vida. Marcos espirituais, marcos emocionais, marcos profissionais e tantas coisas. O que acontece? Um marco na nossa vida tem marco positivo e marco negativo. Por que muitas vezes nós não avançamos, irmãos? Porque nós paramos no tempo e vivemos aquilo como se não mudasse. Um exemplo, quando você perde um ente querido, é um marco. É um momento que foi marcado a sua vida. Mas quantas vezes passaram 10 anos, 20 anos e você continua parado naquilo que aconteceu? Então você não está avançando. Existem 2 tipos de ciclos na nossa vida. Os ciclos virtuosos e os ciclos viciosos. Os ciclos viciosos são aqueles que nós não saímos do lugar. Dia após dia nós estamos no mesmo lugar. Se passam anos, se passam projetos, se passam alvos, se passam sonhos, ano após ano, e nós estamos no mesmo lugar. Isso é um ciclo vicioso. Um ciclo que você não avança, você não cresce. Um ciclo que você está estagnado. E isso não traz crescimento algum. E os ciclos virtuosos são aqueles que você é abençoado, que você prospera, que você persevera, que você experimenta a bondade de Deus, o favor de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus em todas as áreas da sua vida. Quando você para no tempo, as coisas continuam acontecendo, mas você está num ciclo vicioso e você muitas vezes nada está bom, nada dá certo, mas não é porque Deus não está fazendo, é porque você parou. Então entenda isso, nós vamos falar sobre os ciclos. Existem o ciclo do conhecimento, do aprendizado, do trabalho. Cada ciclo respeite o tempo. Sabe por que nós nos frustramos? Porque nós esperamos algo de Deus no tempo que não é o tempo de Deus. No tempo do conhecimento, não espere muitos frutos, porque aquele tempo é tempo de aprendizado. Por que nós nos frustramos? Porque quando é para aprender, nós já estamos esperando querer fazer. Existe o tempo para todas as coisas, existe o tempo de aprender. Eclesiastes 3 diz o quê? Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher o que se plantou. Então por que muitas vezes nós nos frustramos, irmãos? Porque nós esperamos algo de Deus no tempo errado. A coisa certa no tempo errado se torna errada. Por que muitas vezes nos frustramos? Porque no tempo que é para nós aprendermos, nós queremos ensinar. No tempo que é para nós trabalharmos, nós queremos desfrutar. Em todas as áreas da nossa vida acontece dessa forma. Então nós precisamos ver em qual tempo nós estamos vivendo de Deus na nossa vida. Um exemplo. Você se converte, o primeiro ano de conversão, você teve a vida inteira no mundo das drogas. E daí você se converte. O primeiro ano, no ciclo, nós vamos entrar já, mas é o tempo de aprendizado. O segundo ano, tempo de trabalho. Então qual o problema? Muitas vezes você acabou de voltar do encontro e você já quer ir lá na boca evangelizar. Não é tempo de você ensinar, é tempo de você aprender. E por que muitas vezes você se frustra ou você se afasta? Porque você está fazendo a coisa no tempo errado. Então eu não posso falar do amor de Deus? Claro que você pode, meu irmão. Mas existe o tempo certo para você assumir uma responsabilidade. Então existem vários ciclos na nossa vida. Dentro de um projeto seu existem vários ciclos. Quer um exemplo? Eu estou casado há 11 anos. Dentro do meu casamento eu estou no segundo ciclo, 7 anos, mais 8, 9, 10, 11, quarto ano do segundo ciclo no meu casamento. Mas dentro desse ciclo do casamento que eu casei, foi um marco, o dia que eu casei, dia 23 de março de 2007, é um marco. Mas dentro desse marco existiram outros marcos na minha vida, que foi o quê? O nascimento da Giovana, que faz 7 anos, o nascimento da Isabela, que faz 3 anos. Então existe o quê? Eu estou no quarto ano do ciclo do meu casamento, segundo ciclo do meu casamento, tempo do quê? De frutos, mas ainda que não são meus. Eu estou no 7º ano do ciclo da Giovana, que seja o tempo de descanso. Irmãos, um detalhe, todo ciclo, um exemplo, a igreja, dia 27 de agosto ela completa 7 anos, amém?
25 é o dia que o pastor Amir vai estar aqui, 26 o pastor Flávio, mas o dia de aniversário da igreja é dia 27 de agosto. Dia 27 de agosto nós completamos 7 anos, ou seja, nós estamos vivendo o 7º ano. Quando completar 7 anos, dia 27 de agosto, nós entramos no 8º ano, amém? Certo? Estão entendendo? Então nós estamos no ano do quê? Do descanso. É o ano que nós estamos experimentando o melhor tempo da igreja em Rio Grande da Serra, porque é o tempo de desfrutar de tudo que Deus tem feito. Primeiro ano foi tempo de aprendizado, segundo ano foi tempo de trabalho duro, terceiro ano foi tempo de aliança. Então lembre-se que eu disse, dentro de cada ciclo existem vários marcos e vários ciclos na sua vida. Eu estava falando do meu casamento, já entrei na igreja, então voltando. Dentro do meu casamento então tem a criação das minhas filhas. Fora o meu casamento, 14 anos completos eu tenho como cristão, que eu me converti, que eu me batizei. São 14 anos, ou seja, 2 ciclos de 7 anos. Eu estou entrando o quê? No 15º ano, ou seja, um renovo, tempo de renovo, o primeiro ciclo de um recomeço. Dentro disso, eu estou entrando agora no 3º ano pastoreando a igreja. Então, é outro ciclo. Dentro de cada coisa nós temos ciclos. Um exemplo, falar agora um pouco de pastorear. Eu estou no 3º ano. O primeiro ano foi o tempo de aprendizado, irmãos. Errei bastante? Errei, mas aprendi muito também. O segundo ano foi tempo de trabalho duro, ralar, e muitas vezes parece que nada dá certo, porque é trabalho. E o 3º ano que nós estamos vivendo agora, desde 30 de maio, nós estamos o quê? No 3º ano, tempo de aliança. Nós vamos falar disso daqui a pouco, mas tudo existe um ciclo e um tempo. Agora no tempo da aliança, é um tempo que eu estou experimentando, um tempo de unidade, de aliança, de lealdade, e tudo isso está sendo gerado, e é nesse tempo que nós vamos identificando quem está com você ou não. Isso é muito normal. Então nós vamos falar disso, porque existem vários tipos, vários ciclos. A igreja, como eu disse, nós estamos entrando agora, dia 27 de agosto, no 8º ano, tempo do recomeço, de desfrute, porque ainda estamos na bênção tríplice, e tudo isso. Por que eu estou te falando isso, irmão? Para você identificar as áreas da sua vida, e você identificar qual ciclo você está no seu casamento, qual ciclo você está na criação dos seus filhos. Um exemplo, a Giovana, ela tem 7 anos completos, então entrou já no 8º ano. Então o 8º ano é tempo de recomeço. O que é recomeço? É tempo de conhecimento, mas eu estou desfrutando da bênção tríplice de 6º, 7º e 8º ano. Eu estava conversando com a Gi hoje, e ela falou, o 8º ano da Giovana, que já entrou, é o tempo que nós estamos o quê? Aprendendo a recomeçar e corrigir os erros que nós tivemos nesses 7 anos. É uma oportunidade que Deus tem nos dado para gerar algo. A Giovana, meus irmãos, ela está na classinha. Eu tenho que aproveitar o ciclo e o tempo de Deus na vida dela, porque hoje ela tem 7 anos completos, está no 8º ciclo, mas o que acontece? Hoje ela quer andar comigo. Hoje ela chora para vir para a igreja comigo. A Gi veio pela manhã e ela está aí de novo. Ela veio nos 2 cultos da Giovana. Por quê? Ela quer estar comigo. Aproveite aquele tempo que você está desfrutando, porque quando a Giovana tiver 15 anos, eu duvido que ela vai querer estar nos 2 cultos comigo. Então entenda isso, o tempo que você está vivendo, desfruta do momento certo. Não espere viver algo quando passar, ou não tente antecipar as coisas. Existe o tempo certo para todas as coisas. Amém? Então a nossa vida, ela é feita de marcos. Existem marcos na sua vida, e todo marco começa um ciclo. Existe um marco no seu casamento, existe um marco na criação dos seus filhos, quando eles nasceram, existe um marco quando você terminou a faculdade, existe um marco quando você começou a trabalhar naquela empresa, existe um marco quando você abriu a sua empresa, tantas outras coisas. Amém? Queria que você abrisse a sua Bíblia em Salmos capítulo 90, versículo 12. O mesmo texto que nós lemos semana passada, Salmos escrito por Moisés, capítulo 90. Quando você achar, diga amém. Amém. Então leia comigo. Salmos 90, 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Repita comigo. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio.
Irmãos, para que nós precisamos aprender a contar os nossos dias? Sabe por que Moisés escreveu isso? Porque Moisés tinha a revelação dos ciclos. Ele sabia que Deus trabalha com princípios e com o tempo. Daqui a pouco nós vamos ler algumas passagens do Velho Testamento. Falar, mas nós não estamos na graça? Sim, nós estamos na graça. Mas o Velho Testamento, ele aponta para Cristo e ele aponta para os princípios de Deus. Então você vai entender algumas coisas daqui a pouco. Então, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Para quê? Para avaliar quais são os métodos que você tem vivido hoje. Para avaliar como você tem vivido a sua vida hoje, seu casamento, seus relacionamentos, o seu ministério, a sua vida, o seu trabalho, os seus projetos, os seus sonhos. Quais têm sido as escolhas que você tem feito? O que você tem feito até aqui? Senhor, nos ensina a contar os nossos dias, para que possamos ter um coração sábio. Pula para o versículo, volta um pouquinho, versículo 10, Salmos 90, 10. Os irmãos estão entendendo? Essa é uma palavra de ensino, irmãos. Eu creio que tem muito poder para trazer transformação na sua vida. Talvez aqui hoje você não vai cair, você não vai chorar, mas é uma palavra de ensino e tem muito poder para que você saia daqui transformado e transforme áreas da sua vida, amém? Salmos 90, versículo 10. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou havendo rigor a 80 neste caso. Mas o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. O que Moisés está dizendo aqui? Que normalmente o tempo de vida de um homem, de uma mulher, é de 70 anos. 70 anos corresponde a quantos ciclos, meus irmãos, de 7 anos? 10 ciclos. 10 ciclos de 7 anos é a média que todos nós vivemos. Eu estou com 35. Eu já vivi 5 ciclos de 7 anos na minha vida. 5 recomeços, 5 anos de aprendizado, 5 anos de trabalho duro, 5 anos de aliançar e tantas outras coisas. Avalie qual tempo você tem vivido, desde que você nasceu, no seu casamento, no seu ministério. Então aqui nós vemos que nós vamos viver em média, ou em torno de 70 anos, que é o normal. Então, mas tem gente que vive mais? Claro que tem, mas aqui é uma média. Então o que acontece? O que você tem vivido e qual o tempo que você está vivendo? Eu estou no 36º ano, vivendo ele. Termina agora dia 17 de setembro. Então o 36º ano é o primeiro ano de um ciclo. Eu estou vivendo um novo ciclo na minha vida. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Êxodo capítulo 20, versículo 9. Dá um chacoalhão no seu irmão aí para acordar e fala, hoje você vai aprender bastante. Êxodo capítulo 20, versículo 9. Quem achou, diga amém. Se você não trouxe a Bíblia, tem aqui no telão. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das suas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que há neles. E no 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Mas o que tem a ver isso com os nossos dias? Nós cremos na graça e nós estamos no Novo Testamento. Nós não guardamos o sábado de não trabalhar, nós não guardamos o sábado de santificar da forma que eles estão dizendo aqui. Mas preste atenção nisso, quero que isso é revelação para a sua vida. Deus está aqui mostrando um princípio de trabalho e descanso. Em todas as áreas da nossa vida nós precisamos trabalhar, mas nós também precisamos descansar. Todas as áreas. Qual o problema? Aqui no caso não é que o sábado é o 7º dia. O 7º dia da semana é o sábado. Mas hoje na nossa vida, o que se aplica essa passagem? Na sua vida você precisa trabalhar, mas você precisa também descansar. Você precisa também ter tempo para a sua família. Qual o problema? Se você só pensa em trabalhar, você vai desfrutar? Não. Você só trabalha, não vê seus filhos crescer, não passa tempo com a sua família, não desfruta. Mas em contrapartida, se você só descansar, você vai ter dinheiro, você vai ter um bom trabalho, você vai ter uma renda boa? Também não. Então o que nós entendemos aqui, meus irmãos?
É um princípio, você precisa trabalhar, mas você também precisa descansar. Mas existe aqui uma proporção, trabalhe 6 dias e descanse 1. Não tente inverter as coisas, eu vou trabalhar 1 dia e vou folgar 6, não vai dar muito certo. Muitas vezes nós invertemos os princípios. O que nós aprendemos aqui, meus irmãos? Você precisa trabalhar sim, mas você precisa ter pelo menos 1 dia de descanso. 1 dia que você vai estar desfrutando, 1 dia que você vai estar aproveitando de tudo aquilo que você tem se desgastado, trabalhado. O trabalhar é de Deus? Claro que é, o trabalhar é digno, o trabalhar é de Deus, mas o descansar também. Irmãos, frequentemente eu falo isso para os irmãos, descanse, pega um dia para a sua família, viaja com sua família, pega um dia para desfrutar dos seus filhos, não deixe o tempo passar, uma hora vai acabar, o que você está falando, a Giovana hoje está com 7 anos, mas vai chegar um tempo que ela não vai querer mais estar comigo todo dia. Nós precisamos trabalhar, mas nós precisamos também ter um dia para Deus, nós precisamos ter um dia para descansar. Será que você tem trabalhado demais e não tem tempo para a sua família? Será que você tem trabalhado demais e não tem tempo para o seu ministério? Será que você tem trabalhado demais e não tem tempo para desfrutar do que Deus tem te dado? Você vai morrer e tudo isso que você gerou ficou para quê? Então só trabalhar não é de Deus, você precisa descansar. O trabalho é digno, mas o descanso também. Então você precisa descansar, você precisa desfrutar. O descanso aqui é desfrutar, o descanso aqui é você não se desgastar. Então você precisa trabalhar sim. Então o problema é, se você só trabalha, o princípio está distorcido. Mas se você só descansa, também está distorcido. Nós precisamos de um equilíbrio, fazer para Deus aquilo que Ele nos chamou. Há tempo de trabalho? Há tempo de trabalhar, mas há o tempo do descanso também. Então por que muitas vezes nós vivemos frustrados? Porque só trabalhamos, está pesado, está cansado. Qual foi o último dia que você separou para a sua família? Qual foi o último dia que você separou para desfrutar de tudo que Deus tem te dado? Às vezes você está trabalhando e fala, mas se eu não trabalhar não tem outro que faça. O dia que você morrer você vai ver, você não, quem ficou vai ver que tem sim, tem gente que faça. Então você precisa ter um tempo para a sua família. Então o que nós aprendemos com essa passagem, irmãos? Equilíbrio. O trabalhar é muito bom, mas nós precisamos descansar também. Nós precisamos também ter o tempo da família, o tempo do ministério, o tempo de Deus, tudo isso. Irmãos, Levítico 25:1, ele fala sobre o ano do jubileu, continuando o versículo. Não vou ler para nós ganharmos tempo, mas o que nós entendemos dessa passagem? Essa passagem nós vemos 7 ciclos de 7 anos, que dá 49 anos. E o ano do jubileu é o quê? O primeiro ano de um novo ciclo. E o ano do jubileu era o ano do perdão. O ano do jubileu era o ano que nós falamos de tempo de restituição, tempo de devolver, tempo de deixar de ser escravo. É um novo tempo, um novo ciclo. O primeiro ciclo de um novo tempo, de um recomeço. Tempo que é perdoado os pecados, tempo que é perdoado toda a dívida, o tempo de você viver um novo tempo de Deus. O que nós entendemos? Existem vários ciclos. 7 vezes 7, 49, 7 ciclos, e o 50º, que é o ano do jubileu, no caso aqui em Levítico que nós estamos falando, ele é o primeiro ano de um novo ciclo. Então lembre-se que cada primeiro ano é um tempo de recomeço, mas existe uma grande diferença. Você está no ano do recomeço, você está desfrutando da bênção tríplice, que é o 6º, 7º e 8º. Agora quando você está no primeiro ano por desistência, você começa tudo do zero. Um exemplo, por que muitas vezes nós não avançamos? Porque o tempo onde para nós desfrutarmos, nós não chegamos e nós paramos no meio do caminho. Ou se você para no tempo da aliança, que é um grande teste, você volta para o início. Se você para no tempo do trabalho duro, se você desiste, você volta para o início. Então lembre-se, existem vários marcos na sua vida, vários momentos, e você precisa avaliar. Qual que é o problema de tudo isso? Quando nós paramos no meio do caminho. Qual o problema de tudo isso? Quando nós interrompemos ciclos, nós perdemos tempo precioso e nós voltamos tudo do zero. Muitas vezes nós paramos e não concluímos ciclos, e quando nós não concluímos ciclos, nós não avançamos. O ciclo virtuoso é perseverar, o ciclo vicioso, viver frustrado. Quantas vezes nós temos vivido frustrado, desgastado, cansaço, sem expectativa e sempre voltando do início? Isso é ruim demais, meus irmãos. É ruim demais. Nós precisamos avançar. Quando nós não avançamos, nós vivemos frustrados. Por que muitas vezes as pessoas na igreja, elas não avançam? Porque frustram. Quantas vezes você vê alguém avançar, alguém crescer, alguém romper, e você está do mesmo jeito?
Ciclo vicioso, não avança, não cresce, não vai para frente. Então nós precisamos o quê? Avançar. Quantas vezes você não para no emprego, você não para numa igreja, não para no ministério, cada ano está numa igreja nova. Não, mas esse ano a igreja é bênção. E você vai ver que o problema não é a igreja, o problema é você. Quantas coisas que nós tentamos mudar e sempre voltamos do início. Ah, essa célula não vai, então eu vou para outra. Tá bom, começa do início. Ah, essa rede não vai, eu vou para outra. Essa igreja não dá, eu vou para outra. Esse emprego não dá, eu vou para outra. Tudo isso vai gerando e você sempre vai voltando e vivendo frustrado. Hoje pela manhã eu estava vindo para a igreja e a Gisele me fez uma pergunta, minha esposa. Ela falou, mas um exemplo, se eu estou no 3º ou 4º ano do meu trabalho e eu recebo uma proposta para ganhar mais, eu estou voltando do zero? Então entenda algo, quando nós falamos de fruto aqui nessa passagem, nesse contexto, nós não estamos falando apenas de dinheiro, mas nós estamos falando o quê? De conquista, de responsabilidade, de confiança. Então entenda algo, vamos supor que você está no 4º ano de um trabalho, ou no 3º ano, vamos lá, tempo de aliança. E nesse processo você sai desse trabalho para ir para uma outra empresa para ganhar mais. Ué, mas como assim eu estou quebrando o ciclo, se eu vou ganhar mais, vou ser mais próspero? Entenda algo. Naquela empresa, você já estava no tempo da aliança, você já tinha confiança do seu chefe, você já tinha aprendido o serviço, você já tinha trabalhado duro, você já estava aliançado, e muitas vezes você tinha um cargo de confiança, ou você tinha uma responsabilidade. Mas quando você sai de uma empresa para começar em outra, você começa do zero algumas áreas da sua vida. Um exemplo, pode ser qualquer área que você trabalha. Exatas, por exemplo. A exatas, ela é, como diz a palavra, é exata. Você não precisa aprender como faz exatas, você já sabe. Mas cada empresa ela tem uma política de trabalho. Então, quando você sai de uma empresa para ir para outra, o processo, a forma de trabalhar, o horário, a política da empresa é diferente. Então, quando você sai de um emprego e você começa em outro, mesmo que seja para ganhar mais, que isso é muito bom, muito lícito, você recebe uma proposta. Mas o que acontece? Você está recomeçando. Você encerrou um ciclo e você está começando um novo ciclo do quê? Tempo de aprendizado. Um exemplo, quem trabalha em produção de fábrica, existe uma máquina lá. Ele não vai te dar lá e falar, faz aí antes de você aprender. Então o primeiro ciclo é o tempo de aprendizado. Você não vai manusear aquela máquina sem saber mexer. Então o primeiro tempo é aprendizado. O segundo tempo, trabalho duro. E assim por diante, como nós dissemos. Então isso é importante. Então eu quero focar nessa noite ciclos anuais que nós vivemos. E algumas áreas você vai identificar na sua vida, amém? Queria que você abrisse seu coração, é uma palavra muito prática de ensino, mas eu queria que você prestasse atenção e guardasse isso. O primeiro ano na nossa vida é o ano do aprendizado, o ano do conhecimento. O ano que, um exemplo, no seu casamento, aprender, tempo de aprender. No seu ministério, tempo de aprender. Na igreja que você está, tempo de aprender. Na sua profissão, tempo de aprender. O primeiro ano é tempo de aprendizado. Não espere muita coisa no primeiro ano. O primeiro ano é o tempo onde você está lá para aprender. Qual é o nosso problema? Nós queremos fazer, queremos ensinar. Pense assim, profissionalmente, você chega numa empresa, você acabou de chegar. Se você quiser lá ficar apontando, não, faz assim, você acha que você vai ter muito respeito? O cara vai ver que você já está querendo se intrometer demais. Então existe o tempo certo para todas as coisas. O primeiro ciclo, quando você está num lugar, aprendizado. A igreja não é diferente. Não, eu cheguei na igreja porque eu já sei, porque eu vou fazer melhor. Um exemplo, multiplicou sua célula. Você passou 9 meses em outra célula. Um ciclo se completou lá. E daí você acha que você já aprendeu, agora eu vou fazer diferente, porque aquele líder não sabia fazer, agora eu faço. Mas você está entrando no primeiro ciclo, o tempo de aprendizado. E quantas vezes você acha que é fácil, tudo dá certo, mas quando você vai fazer, não é bem por aí. Ministerialmente falando, eu entendo muito bem isso, porque o primeiro ano, eu pastoreando a igreja, achei que seria fácil, mas eu vi que não era bem por aí. Por quê? Eu estava aprendendo. Então o primeiro ano é o tempo de aprendizado. Identifique as áreas da sua vida que estão no primeiro ano. Tempo de você aprender. Tempo de você ter conhecimento, você aprender. É tempo de você ouvir mais e falar menos. É tempo de você ver mais, esperar mais, descansar mais. Descansar não, ficar olhando, aproveitar aquele momento. A atitude do primeiro ano é o quê? Um coração ensinável, um coração cheio de fé. Em todas as áreas. Porque se você quer avançar, espere e respeite cada tempo, espere o ciclo certo, espere o momento certo. Casamento, primeiro ano,
Primeiro ano é difícil. Quantos são casados aqui? Eu estou no 11º ano, quer dizer, já entrei no 12º, né? Já tenho 11 anos completos de casado. Então eu estou no 5º ano, na verdade, no segundo ciclo. Irmãos, tem dia que eu olho e falo, o que eu fui inventar de casar? É só eu ou os irmãos também, pode confessar. É que as mulheres estão aí, vocês não podem, né? A Zélia estava de manhã, eu falei isso também. Mas irmãos, é tempo de conhecimento. O primeiro ano parece que você casou com uma estranha. Porque fala, não era isso que eu conhecia não. Não era, eu ia na sua casa, não era isso. Por quê? Tempo de aprendizado. Não é tudo como a gente parece que é as coisas. Até hoje, irmãos, eu estou aprendendo e conhecendo coisas da Gisele que eu não conhecia. E o contrário é a mesma coisa. Ela também está aprendendo um monte de coisa que ela não sabia de mim. Por quê? Tempo de aprendizado. Primeiro ano você está aprendendo, você está conhecendo. Ninguém aqui era casado, você não tinha experiência, então você estava aprendendo. O primeiro ano do seu filho, aprendizado. Quando a Giovana nasceu, eu não sabia nem pegar no colo, não sabia nem dar banho, mas era tempo de aprender. Então tudo, existe um ciclo na sua vida. Existem alguns ciclos na sua vida hoje que estão no primeiro ano. E é tempo de você aprender. É tempo de você respeitar esse processo. É tempo de você respeitar o aprendizado para que você avance. Amém? Segundo ano, o primeiro ano não é tempo de você colher frutos ainda. Podem vir frutos, mas ainda é o tempo de você guardar, de você investir. Não é tempo de desfrutar, principalmente profissionalmente, financeiramente falando. O segundo ano, tempo de trabalho duro. Tanto no primeiro quanto no segundo ano, não é tempo que você vai colher frutos. E se vier frutos, não se iluda, porque é tempo de investimento. Por que eu estou falando isso? Porque talvez você comece uma empresa, ou você começa um projeto, ou entra num emprego novo, e você fala, estou ganhando muito dinheiro, vou gastar, vou aproveitar. Não é o tempo. O primeiro, o segundo, nós vamos falar ainda os próximos. É tempo de você esperar em Deus, é tempo de você plantar, é tempo de você investir. Então vamos supor que você abriu uma empresa, está dando muito dinheiro no primeiro e segundo ano. Não gaste aquele dinheiro, nós falamos sobre isso no Empreendedores aqui. Não gaste aquele dinheiro, invista na empresa. É tempo de investimento, não é tempo de desfrutar. Aquele dinheiro que está entrando não é seu. Aquele dinheiro que está entrando é o tempo de investimento, para que você possa se sustentar nos próximos anos. Sabe por que muita empresa quebra? Porque não existe o da empresa e o meu. Um exemplo, existe Prolabore. Prolabore é o salário de todo empresário, de todo dono de uma empresa. O Prolabore a empresa entrou 10 mil, o meu salário é 5, então eu pego os 5, os outros 5, líquido estou falando, tá? Fica para a empresa de caixa, por quê? Amanhã pode vir uma crise, amanhã pode vir uma reforma, amanhã pode ter que ter uma manutenção ou uma renovação nas máquinas, não sei com que você trabalha, e aquele dinheiro, se você gasta tudo, a empresa acabou. Porque não tem capital, não tem dinheiro. Então entenda isso, quando nós estamos falando de frutos, nós não estamos falando apenas de dinheiro, mas também é o dinheiro. O primeiro, segundo, terceiro, até o quarto ano, não é tempo de você gastar aquilo que não é seu. Não é tempo de você investir, de você usar aquilo que é para ser investido. Amém? Então o segundo ano, meus irmãos, é o ano de trabalhar muito, é ano de trabalhar duro, é o ano que você vai ter algumas mudanças, porque no primeiro ano você faltava experiência, no segundo você já tem mais segurança. O primeiro ano você tinha dúvida, o segundo você já aprendeu. O primeiro ano você estava inseguro, o segundo ano você já está mais seguro, porque agora você sabe trabalhar. É igual uma empresa, chão de fábrica, você está lá numa máquina, o primeiro ano você está aprendendo, você está olhando, para que no segundo ano você possa trabalhar duro. Eu estava conversando esses dias com um irmão que trabalha na Eletropaulo. E ele falou que antes de ele poder fazer o trabalho no campo, na rua, fazer as coisas, subir no poste, ele falou que ele passa mais de um mês lá só ouvindo, só anotando, só aprendendo e fazendo prova. Por quê? Não dá certo você fazer aquilo que você não sabe. Você primeiro precisa aprender, o primeiro ano, o primeiro ciclo, tempo de aprendizado, para o segundo ano você trabalhar. Por que trabalhar duro, trabalhar muito? Porque ainda é tempo de você estar construindo algo. Lembra que eu disse que eu estou no terceiro ano como pastoreando a igreja? O segundo ano foi tempo de trabalho duro. E muitas vezes trabalhava, parecia que nada dava certo. Muitas vezes parecia que não ia para frente, parecia que tudo dava errado, mas não é. É tempo de trabalhar. Não espere algo se não chegou o tempo. Sabe por que nós nos frustramos? Porque nós esperamos algo no tempo errado. Tempo de trabalho, não espere colher ou desfrutar daquilo que não chegou o tempo. Agora nós estamos entrando no terceiro ano, muda a situação, mas ainda é tempo de
investimento, não é tempo de colheita, não é tempo de desfrute. Nós vamos falar disso daqui a pouco. O segundo ano é tempo de você ter paciência. O segundo ano é tempo de ter persistência. Porque quando você desiste no segundo ano, porque está difícil, você volta para o primeiro, você vai ter que aprender tudo de novo. Quantas vezes numa dificuldade você desistiu? Volta para o primeiro ano, começa tudo de novo. Então você precisa ter persistência. O segundo ano é tempo de ter persistência. O segundo ano é o tempo onde você vai ter projetos, mas ainda espera, trabalha duro, trabalha pesado, não dê um passo maior que a sua perna, espere. O segundo ano é tempo que você já tem um pouco mais de bagagem. O primeiro ano você estava aprendendo, para o segundo ano você colocar em prática. O primeiro ano você estava inseguro, mas o segundo ano você está mais firme, mais convicto. O primeiro ano você estava totalmente perdido, que você não sabia como fazer. O segundo ano você já tem uma direção, um norte. O primeiro ano muitas vezes você tem dúvidas, mas o segundo ano é tempo de clareza, de esclarecimento. E tantas outras coisas. Então não se engana, meus irmãos. O segundo ano você não vai fechar, você não vai falir, mas o segundo ano não é tempo de você colher aquilo que ainda não chegou o tempo. O segundo ano não é tempo de você desfrutar daquilo que não é o tempo. O segundo ano é tempo de trabalho duro. E trabalhar duro é para quê? Para investimento, para você plantar, para depois você colher. Amém? Então qual que é a atitude do segundo ano, meus irmãos? A atitude do segundo ano é servir, é trabalhar. Isso é que se espera para que você possa avançar e continuar num ciclo virtuoso, um ciclo que você avance e cresça. Terceiro ano, quem está entendendo, diga amém. Então, primeiro ano, em algumas áreas da sua vida você está identificando tempo de aprendizado. Segundo ano, tempo de trabalho duro. E o terceiro ano, tempo de aliança. O terceiro ano, irmãos, é tempo de aliança. No casamento, por exemplo, o terceiro ano é um tempo difícil. Por quê? Porque o terceiro ano é o tempo que vocês se tornam mais íntimos. O terceiro ano é o tempo que você vai ver ela fazendo coisas que você nunca viu ela fazer quando você ia visitar lá na casa dela. Por quê? Existe mais intimidade. Se os irmãos entendem muito bem. Então existem coisas que você fala, meu, nunca fez isso num tempo de corte ou de namoro. Mas agora vocês estão num outro ciclo, num outro nível, um outro momento da vida de vocês. Então o terceiro ano é tempo de aliança. O terceiro ano é onde é consolidado genuinamente aquilo que é um casamento genuíno, aliás, uma amizade genuína. O terceiro ano é tempo que se rompe amizades. Por quê? Porque é aí que você está testando a aliança, a lealdade, o coração. O terceiro ano a atitude é o quê? Ver um coração leal, um coração ensinável também. A aliança é gerada, irmãos, voltando para mim, terceiro ano como pastoreando a igreja, é um tempo onde está sendo estabelecido alianças. Me frustro se eu estiver vivendo o tempo errado. Me frustro se eu esperar algo no tempo errado. Mas o terceiro ano ainda não é o ano de colher frutos. O terceiro ano ainda não é o ano de ser próspero, de desfrutar de tudo aquilo que você trabalhou e você aprendeu. O terceiro ano é tempo de aliança. E a aliança é onde está sendo gerado o quê? Algo genuíno. O terceiro ano é onde está sendo gerado o quê? Confiança. Onde está sendo gerado o quê? Lealdade. Onde está sendo gerado o quê? Uma unidade. O terceiro ano é o tempo de aliança. O terceiro ano você não vai colher frutos ainda, pelo contrário, muitas vezes você vai ver coisas amargas, imperfeitas, porque o fruto não está pronto. Mas é tempo de aprendizado também, é tempo de trabalho duro também, e é tempo de ser aliançado. É onde você vai dar a resposta certa. O ano da aliança, o tempo da aliança é onde você é testado, e quando você é reprovado, você começa tudo do zero. E quando você começa do zero, você vai precisar provar tudo de novo, aprendizado, trabalhar duro para poder ser gerada uma aliança novamente. Em todas as áreas, no seu casamento, no seu trabalho. Lembra que eu disse? O seu trabalho, você está no terceiro ano, lá está sendo gerada uma confiança. Mas se você sai daquela empresa para começar em outra, lá não existe confiança. Lá você vai ter que aprender tudo de novo. Você vai ter que trabalhar duro para poder ter uma aliança novamente. Então existem ciclos, e o tempo da aliança é um tempo onde está sendo gerado isso. Mas lembre-se, o terceiro ano ainda não é tempo de colher frutos. O terceiro ano ainda é tempo de investimento. Abra sua Bíblia em Levíticos, capítulo 19, versículo 23. Quando você achar, diga amém.
Amém? Quando entrares na terra e plantares toda sorte de árvore de comer, ser-vos-á vedado o seu fruto. 3 anos vos será vedado e dele não comerá. Lembre-se que eu disse, o terceiro ano ainda não é tempo de colher, o terceiro ano não é tempo de você desfrutar daquilo que está sendo trabalhado e plantado. Ainda não chegou o tempo. Por que nós nos frustramos? Porque nós esperamos receber algo no tempo errado. O terceiro ano, irmãos, é tempo onde você vai se frustrar muitas vezes, porque muita amizade boa termina. O terceiro ano é o tempo onde o quê? Muita gente que parecia que ia para frente desiste. O terceiro ano é o tempo o quê? Que muitas pessoas são desaprovadas no teste. Por quê? Porque é o tempo onde está sendo gerada a aliança. E é o momento que você vai mostrar onde você está, com quem você está, onde você quer chegar. O terceiro ano é tempo de aliança. O terceiro ano não é tempo ainda de você colher frutos. O terceiro ano é tempo de você ainda está aprendendo, trabalhando e gerando alianças. Terceiro ano significa muita coisa, porque é um grande teste que vai definir se você vai pular para o quarto ano e continuar um ciclo virtuoso, ou se você vai voltar para o primeiro e continuar no ciclo vicioso. Nunca sai daquilo, nunca avança. Existem algumas áreas da sua vida, não precisa levantar a mão, que parece que nunca vai para frente. É porque talvez você não está avançando e você está sempre parando no mesmo lugar. Talvez nunca deu certo, nunca consigo, sempre que eu vou liderar eu desisto. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias, não é de Rio Grande, nunca foi de Rio Grande, para os irmãos não ficar tentando cogitar aí quem é, vocês nem conhecem. Mas eu estava conversando com uma pessoa esses dias, e eu estava falando para ela, eu falei, sabe qual é o problema? Todas as vezes que é para você dar uma resposta certa, para você avançar e continuar, você desiste e volta do zero. Todas as vezes que era para você dar uma resposta certa no seu ministério, você desistiu, você recomeçou, você começou do zero. Recomeçou não, você começou do zero. Todas as vezes que era para você dar uma resposta no seu casamento, você desistiu, você começou do zero. Todas as vezes que era para você fazer algo, você desistiu e começou do zero. Ciclo vicioso, não avança, não vai, não prospera. Quantas as áreas da nossa vida que muitas vezes nós nos frustramos, que parece que não vai para frente. Porque todas as vezes que é para você dar uma resposta certa, você volta atrás. O tempo da aliança é tempo de você dar a resposta certa, porque é onde define onde você vai chegar. Se você dá a resposta errada, começa tudo do zero. Esses dias eu estava lendo uma frase que dizia assim, eu estou cansado de recomeçar. E a pessoa dizia assim, então pare de desistir. Eu não aguento mais recomeçar, então para de desistir, porque todas as vezes que você desiste, você volta do zero, e é trabalho, é aprendizado, para você chegar em um tempo de aliança. Então existem algumas áreas, queria que você identificasse na sua vida, existem algumas áreas da sua vida, que é o tempo de aprendizado, existem algumas áreas da sua vida que é tempo de trabalho, existem algumas áreas da sua vida que é tempo de aliança. Jesus chega para Pedro e diz assim para Pedro, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? O que significa o número 3 aqui, meus irmãos? A Bíblia, ela tem significados, a numerologia, ela é importante. Infelizmente, as pessoas usam hoje de uma forma distorcida a numerologia, mas existe um significado de cada número. O terceiro aqui estava sendo um momento de teste na vida de Pedro, se realmente ele estava aliançado com Jesus. O terceiro ciclo representa a aliança, era um tempo de Pedro dar a resposta certa para Jesus. Em contrapartida, nós vemos que no terceiro ano do ministério de Jesus, Judas traiu Jesus. Mas fazia parte do propósito. Eu não entro nessa questão e não duvido disso. Mas foi no terceiro ano, tempo que era tempo de aliança. O tempo de aliança foi onde Judas traiu Jesus. Terceiro ano é o tempo onde está sendo gerado alianças. Você vai ver quem realmente está com você no seu trabalho, você vai ver quem está com você na sua família, você vai ver quem está com você no seu ministério, quem está com você realmente na vida com Deus, e tantas outras áreas que nós podemos falar aqui, que você identifica agora na sua vida profissional, nos seus sonhos, nos seus projetos. Terceiro ano é tempo de aliança. Terceiro ano é tempo de você dar a resposta certa. Quarto ano. O quarto ano é o tempo de frutos. Mas os primeiros frutos, e os primeiros frutos ainda não é tempo de você desfrutar, mas é tempo de você investir para que você possa plantar, para que depois você venha colher. Mas demora demais isso? Não, porque vai chegar num tempo que você vai falar, agora é só bênção? Sim, porque você está colhendo tudo aquilo que você plantou. Existe uma lei da semeadura.
Então o quarto ano é o ano onde entra os primeiros frutos, é o ano que não é ano para se acomodar ainda, não é ano para você parar, mas é tempo de você investir, é tempo de você esperar, é tempo de você continuar plantando. O quarto ano é um teste na nossa vida também, porque é a data limite para nós prosperarmos. O quarto ano ele define muito onde nós vamos chegar, porque muitas pessoas elas param no quarto ano. Muitas pessoas param no quarto ano de ministério, muitas pessoas param no quarto ano do casamento, muitas pessoas param no quarto ano porque parece estar difícil. Mas é a partir do quarto ano que você está gerando raízes, para que você possa entrar no quinto ano, que é onde você vai desfrutar dos frutos. O quarto ano ainda parece as coisas difíceis. Lucas capítulo 13, versículo 6 ao 9, se você puder abrir. Lucas 13, 6 ao 9. Então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la, para que esta ainda ocupando inutilmente a terra? Ele porém respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, para que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume, adube ela, e se vier a dar fruto, bem está, se não, mandará cortá-la. Preste atenção, existia uma vinha onde tinha uma figueira, e aquele homem então chega e fala: há 3 anos essa figueira está plantada aqui e não dá fruto, pode cortar. Mas o que o homem diz? Espera aí, me dá 1 ano, dá esse ano. Qual que era esse ano? O quarto ano, o ano onde queriam vir os frutos, mas não eram frutos ainda para desfrute, mas eram frutos para você estar plantando, semeando, para depois você colher. O quarto ano, irmãos, não é tempo onde você vai colher frutos. O quarto ano é tempo onde você está ainda gerando um propósito, para que continue o propósito, a aliança de Deus na sua vida. Por que muitas pessoas desistem no quarto ano? Por que muitas pessoas são cortadas pelo quarto ano? Porque não dão frutos, porque não avançam, porque não dão a resposta certa, porque não continuam no propósito. O quarto ano é tempo de frutificar, mas ainda não são frutos que você vai colher e você vai usufruir, desfrutar, mas é tempo de você dar resposta, de dar fruto. O que aquele homem diz? 3 anos se passaram, mas me dá mais 1 ano. Os 3 anos era tempo de conhecimento, aprendizado, trabalho, aliança, para que pudesse vir os frutos. Existem algumas áreas da sua vida que o primeiro ano parece que nada dá certo, o segundo ano parece que nada dá certo, o terceiro ano parece que ninguém está com você. Mas para quê? Se você continua dando as respostas certas, o quarto ano ele vem para gerar frutos, e você começa a ver o agir de Deus, e aí que é o que você dá a resposta certa. O que você tem feito com os frutos que Deus tem te dado no quarto ano? Porque o quarto ano ainda não é tempo de você desfrutar e reter. O quarto ano ainda é tempo de você investir e plantar. O que você fizer com aquilo que Deus tem te dado no quarto ano vai definir onde você vai chegar no quinto, no sexto, no sétimo e no oitavo, que é o primeiro de um novo ciclo. Nós precisamos entender isso, porque o frutificar, você vai colher e vai frutificar segundo aquilo que você plantou. Então o que você tem plantado? É o que você vai colher. Abra sua Bíblia em Levítico 19, 23 e 24. Nós lemos o 23 e nós vamos ler agora também o 24. Se você conseguir deixar anotado aí Levítico, nós vamos ler bastante em cada ciclo, e é uma sequência, então deixa aberto aí. Levítico 19, do 23 e 24. Amém? Amém? Os irmãos estão aí? Quando entrares na terra e plantares toda sorte de árvore de comer, ser-vos-á vedado o seu fruto 3 anos, vos será vedado, dele não se comerá. Versículo 24, porém, no quarto ano, todo o seu fruto será santo, será oferta de louvores ao Senhor. Preste atenção, o quarto ano é o ano dos primeiros frutos. Mas preste atenção, o que você fizer com os frutos que você tem colhido no quarto ano, vai definir onde você vai chegar. O que diz aqui em Levítico? Os 3 primeiros anos será vedado o fruto, mas no quarto ano você vai colher frutos. Para quê?
para a oferta de louvores ao Senhor. O que isso significa, meus irmãos? O quarto ano não é tempo de você reter, de você desfrutar. O quarto ano ainda você vai definir onde você vai chegar, com a resposta que você dá. O que você tem feito com os frutos que o Senhor tem te dado? E eu digo aqui, entra o dinheiro? Também, mas todas as áreas. O seu ministério, o seu casamento, os seus filhos. O que você tem feito com os frutos que Deus tem gerado no quarto ano? O seu chamado, as pessoas que conheceram Jesus através de você. Tudo isso são frutos. E o quarto ano são frutos que estão sendo gerados, mas aí que você vai dar resposta. Você retém, você utiliza, você usufrui, ou você continua plantando, investindo e ofertando? Isso vai determinar onde você vai chegar. O quarto ano é o ano onde começam os frutos. No primeiro ano você só aprendeu. O segundo ano você só trabalhou. O terceiro ano foi tempo de teste e aliança. Mas o quarto ano começam os frutos. Mas ainda é um teste na nossa vida. Porque o quarto ano define onde você vai chegar no quinto, sexto, sétimo, oitavo. Porque a sua resposta vai mostrar onde você vai chegar. O que você tem feito com os frutos que o Senhor tem te dado? O quarto ano, meus irmãos, 100% ele tem que ser reinvestido. É o que eu disse, profissionalmente falando, por exemplo. Eu estou no quarto ano da minha empresa, estou ganhando muito dinheiro. Se você gastar tudo, você acabou com a plantação, meu irmão. Porque só é gerado fruto naquilo que houve plantação. Se você não plantou, você não semeia. Então você vai colher, como diz Gálatas, não se engane, de Deus não se zomba. Aquilo que você plantar, você vai colher. Então aquilo que você tem plantado vai ser a sua colheita. Então o quarto ano, aquilo que você está colhendo, é tempo de você plantar, de você investir, de você abençoar, de você ofertar, para que você possa plantar em terreno fértil, para você continuar. Isso eu estou falando em todas as áreas, não é só financeiro. A sua resposta nesse quarto ano, ele vai determinar muita coisa. O quarto ano é um teste na nossa vida também, irmãos. O quarto ano não é tempo de parar. Todas as vezes que nós paramos no quarto ano, porque o quarto ano é difícil, porque o quarto ano é tempo de teste. Quantas vezes Deus nos abençoa e nós saímos da igreja? Quanto tempo nós nos afastamos de Deus porque nós recebemos algo tão bom? É um teste na nossa vida, porque se nós fazemos isso, nós estamos parando tudo e voltando tudo do zero. Quantas coisas talvez da sua vida não tenham ido para frente e tudo começa do zero? Identifique na sua vida, meus irmãos, as áreas que você tem vivido, os ciclos que você tem vivido. Em cada área você está num ciclo. No seu casamento você está num ciclo. No seu ministério você está em outro ciclo. Seus filhos você está em outro ciclo. Na sua vida financeira você está em outro ciclo. Então qual que é a atitude que se espera no quarto ano dos primeiros frutos? A atitude que se espera é você continuar o quê? Semeando, para que você possa colher. Aí entra o quinto ano. Abra sua Bíblia aí em Levítico 19, 25, versículo seguinte. Quinto ano é o ano onde tem frutos, mas é tempo de você desfrutar, perseverar, porque somente quem persevera, ele chega no quinto ano. Aqueles que desistem antes, eles não vão experimentar os frutos do quinto ano, porque é tempo de você ser testado nos 4 primeiros anos, para você chegar no quinto ano, e você poder então prosperar, perseverar, avançar e desfrutar. Versículo 25. E no quinto ano, comereis o seu fruto, para que vos faça aumentar a sua produção. Eu sou o Senhor vosso Deus. O quinto ano, meus irmãos, é tempo de você perseverar, desfrutar, pois passaram tantas fases, momentos difíceis, momentos de dar a resposta certa, e quando você chega no quinto ano, é porque você estava lá e até lá o Senhor te ajudou, até lá o Senhor te abençoou, até lá o Senhor te deu direção, e você não desistiu. E o quinto ano então começa os frutos, onde diz aqui em Levítico, que do fruto do quinto ano você comerá do fruto. É o tempo onde você vai se prosperar. É o tempo onde você vai começar os frutos e desfrutar daquilo que Deus te deu. O tempo que você trabalhou duro, o tempo de aprendizado, tudo isso está sendo gerado para que você possa usufruir, desfrutar. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 13, versículo 17. Quantos estão entendendo, diga amém. Quantos não estão entendendo, diga misericórdia. Os irmãos que não estiverem entendendo, depois pode conversar com a gente. Quinto ano então, 2 Reis 13, 17. Leia comigo, você vai entender melhor agora. E disse: abra a janela para o oriente. E abriu.
Então disse Eliseu: atira, e atirou. E disse então: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeque até o consumir. Preste atenção, até o consumir. Disse mais: toma as flechas, e tomou. Então disse ao rei de Israel: fere a terra, e feriu-a 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus, Eliseu, se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deveria ter ferido. Então feririas os sírios até o consumir, porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Preste atenção nessa passagem, meus irmãos. Aqui responde muita questão para a nossa vida, que você vai aplicar na sua vida. Esse texto, ele mostra um homem que ele parou antes da hora. Esse homem era o rei de Israel, Jeoás. E ele o que? Ele para antes da hora. O que Eliseu diz? Você vai atirar a flecha, vai ferir a terra até consumir. O que é consumir? Terminar. Então o que ele faz? Ele fere a terra até a 3ª vez. E então ele cessou. O que isso nos mostra? Quantas as áreas da nossa vida que nós estamos parando antes. A direção era: faça 5 ou 6 vezes. Os 5 representam os frutos que você vai desfrutar, e os 6 representa a bênção tríplice que você vai entrar. Mas o que ele fez? Ele parou no 3º. O 3º representa a aliança. Era o tempo que era para ele continuar, ele parou. Quando você para aquilo que Deus pediu para você fazer, você interrompe um ciclo. Existiu uma direção do homem de Deus, Eliseu, aqui para Jeoás. Ele disse: você vai fazer isso, faça. Ele fez tudo certinho. E ele falou: então pega a flecha, você vai ferir a terra até ser consumida. Mas o que ele fez? Na 3ª flecha ele cessou, ele parou. Ele encerrou um ciclo. Ele impediu aquilo que Deus queria fazer. Quantas coisas na sua vida talvez você parou um ciclo e você se frustrou, você não tem vivido o melhor de Deus, porque era para você continuar e você parou. Semana passada nós falamos que Deus, Ele não conta o tempo que nós resistimos a Ele. E lembra o povo de Israel que murmurou? O tempo que era para eles andarem 11 dias para chegar no lugar, eles demoraram 38 anos. Por quê? Resistiram a Deus. O tempo que você tem uma direção de Deus para continuar e você para, você está impedindo o agir de Deus para que você desfrute daquilo que Deus tem para você. O problema é que muitas vezes nós temos uma mentalidade que Deus não quer me abençoar, Deus não me ama, Deus virou as costas, Deus esqueceu de mim. Nada disso. Deus, Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e para sempre. Quem mudou foi você. Deus, Ele nunca deixou de querer te abençoar, mas muitas vezes você deu a resposta errada. E por isso muitas vezes nós não avançamos. Lembre-se que nós estamos vivendo na graça, no favor, na bondade de Deus. Claro que estamos. Mas existem princípios de Deus que dependem da sua resposta para você chegar em algum lugar. A sua resposta vai definir onde você vai chegar. As suas decisões, as suas escolhas, elas vão definir onde você vai chegar, sim. E quais têm sido as suas respostas? Porque senão você está interrompendo um ciclo e voltando do zero. Isso é trabalhoso, isso é frustrante. Porque quantas coisas na sua vida pararam? Quantas coisas você está recomeçando? Quantas coisas parece que não vão para frente? Jeoás aqui é para ele continuar tirando e ferindo a terra até consumir a terra. Mas ele parou a 3ª vez. Quantas coisas você parou no meio do caminho? Tudo aquilo que você parou no meio do caminho, meu irmão, você vai precisar recomeçar. Quando você para no tempo de aliança, quando você resolver voltar, você não volta onde você parou, você volta do zero. No seu trabalho, se você sair do seu trabalho, me arrependi de sair do meu trabalho, você vai recomeçar, você vai começar do zero. Sua faculdade, você parou, você vai recomeçar. Mas eu recomeço o semestre. Tá bom, mas você parou um ciclo e você perdeu um tempo lá. Então você está recomeçando, tempo de conhecimento, tempo de aprendizado, tempo de trabalho duro, tempo de aliança, tempo de colher os primeiros frutos. Para quê? Para você dar a resposta, continuar plantando. Quantas coisas você tem parado no meio do caminho? Quantas coisas você tem impedido o agir de Deus? Era para Ele continuar fazendo, meus irmãos. Quantas coisas Deus não falou para você parar e você parou? Quantas coisas era para você continuar e você se frustrou? Nós vemos muitas pessoas dentro da igreja: tenho 20 anos na igreja, minha vida não vai para frente. Mas qual tem sido a sua resposta? O irmãozinho chegou lá faz 2 anos, já é líder de célula. Irmãos, o que define o quanto Deus vai te usar não é o tempo de crente que você tem, mas são as suas respostas. Não faça comparações. Mas eu estou há 30 anos na igreja, é o que mereço. Não há merecimento algum. Não existe isso. Irmãos, nós estamos vivendo o 7º ano da igreja. Tempo de
descansar, e tempo que nós estamos dentro da bênção tríplice. Isso é mérito nosso? Não. Qualquer um que estivesse aqui com direção de Deus, qualquer um que estivesse aqui com temor a Deus, faria isso ou faria mais. Sabe por quê? Porque não tem nada a ver com merecimento. Não é porque é o Douglas ou porque os discipuladores estão aqui, não tem nada disso. Poderia ser outro pastor, poderia ser outros discipuladores, porque isso não é nosso. Nós estamos vivendo um tempo que é favorável, a bondade, o favor, a graça de Deus, o amor de Deus sobre a nossa vida. Então não pense que as coisas estão acontecendo porque você é capaz. Não, as coisas estão acontecendo porque existe o tempo favorável de Deus para a sua vida. Existe o tempo onde as coisas estão se cumprindo. Então não é porque você que está naquela célula que aquela célula está boa. Na verdade poderia ser outro, e estaria boa também, porque é o tempo de Deus naquele lugar. Entenda isso, não pense que é você. Não pense que somos nós, não, nada disso, nunca pense isso. Então o 5º ano é o ano que você entra para você desfrutar e perseverar. Mas o 5º ano é o ano que também significa muita coisa, sabe por quê? Só vai desfrutar aqueles que perseveraram. Você só experimenta uma vitória quando você continua no meio de uma dificuldade. Quantas pessoas têm desistido no meio da dificuldade? Quantas pessoas têm parado no meio do caminho? Porque problemas virão, meus irmãos. 1º, 2º, 3º, 4º ano vão ter vários testes. Tempo de aprendizado, tempo que você não vai gostar de muita coisa, tempo que você não vai concordar com outras, tempo que muitas vezes você não vai se adaptar, mas tudo isso são testes para você dar a resposta certa, para você poder então colher os frutos. Cada resposta, cada ciclo que você passa, significa algo para que você atinja aquele nível. Qual tem sido a sua resposta diante de Deus? O Senhor vai nos dar a vitória, meus irmãos, mas depende de uma resposta nossa. Se você não continuar, não tem como Deus dar vitória. Deus dá vitória para aqueles que perseveram. Aqueles que desistem, Deus não dá vitória. Quantas as áreas da sua vida que talvez você desistiu, e você está num ciclo vicioso, sempre recomeçando, sempre voltando do zero, e parece que nada dá certo, não avança, não cresce. O 5º ano serão anos, meus irmãos, que virão testes, sim, para que você persevere até o fim, porque o 5º ano ainda não é a plenitude de Deus na sua vida. O 5º ano você vai colher frutos, mas ainda não é a totalidade de Deus. O 5º ano, o que se espera, meu irmão, é um ano que você vai romper, você vai crescer, você vai investir, você vai experimentar coisas que você nunca experimentou. 6º ano. 6º ano é o ano da bênção tríplice. Abra sua Bíblia em Levítico 25, versículo 18. Levítico 25, 18. E observareis os meus estatutos, e guardarei os meus juízos, e o cumprireis, assim habitareis seguro na terra. E a terra dará o seu fruto, e comerás a fartar, e nela habitareis seguros. E se disserdes, que comeremos no ano 7º, e eis que não havemos de semear, nem fazer a nossa colheita, então eu mandarei a minha bênção sobre vós, no 6º ano, para que dê fruto por 3 anos, 6º, 7º e 8º. Preste atenção aqui, irmãos. O versículo 18. E observareis os meus estatutos e guardarei os meus mandamentos, e se cumprires, habitareis seguros na terra. Ah, mas então eu tenho que viver debaixo da lei? Não. Mas aqui está falando sobre dar a resposta certa. Não adianta você estar debaixo da graça, do favor de Deus, se você fizer um monte de coisa errada. Ah, mas eu habitarei seguro. Você vai habitar seguro se você der a resposta certa. Vai no meio de uma boca e afronta lá alguém e fala, xinga ele para você ver se você vai viver seguro. Ah, mas estou no favor de Deus. Então tá, faça isso. Então entenda isso, existem princípios na Bíblia. Você está debaixo do favor, da bondade de Deus? Claro que está. Nós estamos sobre a graça, não é merecimento? Claro que estamos. Mas o que ele está dizendo aqui? Existe uma palavra-chave aqui que é um princípio de Deus. Se você observar, se você guardar os juízos, se você fazer aquilo, cumprir, aí você está seguro. O que é isso? Direção. Princípio. A resposta que você dá determina onde você vai chegar. E aqui diz o quê? Há um momento que ele fala aqui, mas o que comeremos no 7º ano? Porque o 7º ano é um ano de descanso. O que nós vamos comer no 7º ano se nós não trabalhamos para isso? Ele falou o quê? Que os frutos do 6º ano vai durar 3 anos.
Isso define onde nós vamos chegar também, irmãos. Bênção tríplice é a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a presença de Deus sobre todas as áreas da sua vida. A Bíblia diz que Deus é pleno. E a plenitude de Deus, ela tem que ser em todas as áreas da nossa vida. Deus não nos chamou para ser abençoado no ministério e viver financeiramente ruim. Deus não nos chamou para ser abençoado financeiro e viver frustrado no ministério. Deus nos chamou para ter um bom ministério e um casamento ruim. Entenda isso, Deus não trabalha dessa forma. Deus é pleno e tudo que Deus faz é pleno. Então Deus te chamou para viver a bênção tríplice. Em todas as áreas da sua vida você viver a plenitude do Senhor, que é a presença de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo em todas as áreas da sua vida. Muitas vezes você está na igreja e você se conformou em algumas áreas, você viver a mediocridade. Deus não te chamou para ser medíocre em nenhuma área da sua vida. Ah não, Deus me chamou para ter um bom ministério, mas o casamento vai ser mais ou menos. Não existe isso. Deus, Ele é pleno, Ele faz tudo completo. Deus não vai fazer nada pela metade na sua vida, meu irmão. Se você crê nisso, você não entendeu o propósito de Deus na sua vida. Porque Deus não faz nada mais ou menos. Deus não começa nada que Ele não tenha terminado antes. Deus não faz nada incompleto. Entenda isso. Você vai experimentar da bênção tríplice quando você entender o propósito e o chamado de Deus para a sua vida. E o chamado de Deus para a sua vida não é só para uma área, mas o chamado de Deus para a sua vida é todas as áreas da sua vida. Lembra que eu disse semana passada? Ser um bom médico, ser um bom empresário, ser um bom mecânico, ser um bom diretor, ser um bom engenheiro, ser um bom advogado, não é pior do que ser um pastor. É tão santo quanto você pastorear uma igreja, porque isso é um chamado de Deus na sua vida, que lá onde Deus te colocou, você vai ser um canal para abençoar. Então isso faz parte da plenitude de Deus, isso faz parte do ciclo, do processo, do tempo de Deus. Então é tempo de nós desfrutarmos de Deus. O 6º ano é o tempo onde você vai o quê? Experimentar da colheita superabundante. O 6º ano onde Deus vai dar tudo o quê? Perseverança e a bênção tríplice. O 6º ano é um tempo onde você vai desfrutar de coisas que você nunca desfrutou antes. Identifica, será que tem algumas áreas da sua vida que você está no 6º ano? Você precisa tomar posse. Porque se você ficar igual o povo do deserto, olhando para trás, você não recebe. O povo, enquanto eles olhavam para trás, eles não recebiam a provisão de Deus. Sabe quando você vai receber a provisão de Deus? Quando você viver o tempo certo, na hora certa. Quantas coisas da sua vida está tempo de Deus derramar, mas você está olhando para trás? Quantas vezes Deus está falando para você continuar, mas você está olhando para trás? Então entenda isso, Deus Ele é o maior interessado em te abençoar, mas para isso você precisa da resposta certa. Qual tem sido a resposta que você tem dado para Deus? Você precisa saber qual é o seu lugar. A bênção tríplice, a promessa é o quê? Que você vai receber o quê? Unção, prosperidade, vida, sonhos, projetos de Deus na sua vida, projetos pessoais também entram aqui, irmãos. Célula, ministério também entra, porque lembra que eu disse que Deus é pleno? Então todas as áreas da sua vida é para ser plena, tanto vida profissional, vida emocional, vida, projetos naturais. Não é errado você ser abençoado por Deus. Deus Ele te colocou aqui para viver o melhor dessa terra. Isaías 1,19, Deus te colocou aqui para viver o melhor dessa terra. Deus não te colocou aqui para você viver uma vida medíocre. Mas quantas vezes você olha para a mediocridade e esquece do favor, da bondade de Deus? O 6º ano é o ano da bênção tríplice. Qual a atitude que você espera nesse tempo, irmãos? É você desfrutar e viver um investimento triplicado. Viver o melhor tempo da sua vida com Deus. Quanto tempo já passou na sua vida? Quantos ciclos já se passaram? Identifica isso. E o 7º ano? O 7º ano é o ano do descanso ou desfrute. Descanso na Bíblia, ele não está relacionado ao cansaço físico, como eu disse. Descanso na Bíblia, Deus descansou no 7º dia, é desfrutar. O descanso é você desfrutar de tudo aquilo que você trabalhou, tudo aquilo que você aprendeu, tudo aquilo que você aliançou, tudo aquilo que você gerou frutos e entregou, tudo aquilo que você desfrutou dos frutos e chega no momento do descanso. O 7º ano é o ano onde você vai descansar. Abra sua Bíblia em Levítico 25, versículo 20. Levítico 25, 20, amém? E se disserdes, que comeremos no ano 7º,
Eis que não havemos de semear nem fazer a nossa colheita. Então eu mandarei a minha bênção sobre vós o 6º ano, para que dê fruto por 3 anos. Eu sei, nós já lemos esse versículo, mas eu quero que você fixe algo. Porque cada ciclo, ele representa algo. E existem ciclos que, entre um e o outro, você vai desfrutar de uma passagem, que é o que acontece aqui. No 6º ano entra a bênção tríplice. Mas aqui responde uma pergunta: se eu estou descansando no 7º ano, como que eu vou viver? Como que eu vou pensar? Como que eu vou fazer? Aqui ele diz o quê? Como que eu vou semear sem ter feito, nem fazer a colheita? Então eu mandarei a minha bênção sobre vós no 6º ano, para que dê fruto por 3 anos. O 7º ano, meu irmão, é um ano de descanso. É o ano onde você vai desfrutar da bênção tríplice, como eu disse, no 6º, no 7º e no 8º. Então eu não vou trabalhar no 7º ano. Não é que você não vai trabalhar, mas o 7º ano é tempo de você desfrutar de tudo aquilo que você já fez. O 7º ano é tempo de você viver uma vida abundante, porque ele começa no 6º ano. O 7º ano será o ano que você vai fazer coisas que você nunca fez. Lembre-se que eu disse que você tem que respeitar princípios e ciclos. O primeiro ano do seu trabalho não é o ano que você vai fazer a melhor viagem da sua vida. O primeiro ano do seu trabalho não é o ano que você vai comprar o melhor carro da sua vida. O 7º ano é o tempo de descanso, que você está na bênção tríplice. É onde você vai viver o quê? Vai fazer a melhor viagem que você nunca fez, vai comprar o carro que você nunca teve. Tudo isso entra no processo de Deus, mas você precisa crer nisso. Porque é o tempo de você descansar. E lembra que eu disse, o descanso aqui não é porque você está cansado. Aqui o descanso é desfrutar daquilo que você já fez. Desfrutar de tudo aquilo que foi plantado. Desfrutar de tudo aquilo que você deu a resposta certa. Isso é o 7º ano. O 7º ano é o tempo que você vai desfrutar de coisas que você nunca desfrutou. O 7º ano é o tempo onde você vai experimentar da bênção que você nunca experimentou. O 7º ano é onde você vai experimentar de coisas que você nunca experimentou, porque Deus, ele trabalha com ciclos, Deus trabalha com processos, Deus trabalha com princípios, e isso existe um princípio aí. E qual que é a atitude que se espera no 7º ano? A atitude que se espera no 7º ano é descansar em Deus. Talvez você entrou no 7º ano em algumas áreas da sua vida e parece que nada está dando certo, mas é porque você não tem descansado. Existem vários casos, muitos casos mesmo, de mulheres que não podem engravidar, e que você vê que elas tentam engravidar e não conseguem. Daí elas vão e adotam uma criança. Assim que elas adotam uma criança, passa alguns meses, ela fica grávida. Sabe por quê? Pode pesquisar, existem muitos casos assim. Porque enquanto ela estava tentando fazer, trabalhando, fazendo, não era tempo de desfrutar. Mas quando ela descansou e tirou toda a ansiedade, toda a angústia, foi onde Deus fez. Sabe quando Deus vai fazer algumas coisas na sua vida? Quando você descansar. Existem algumas coisas na sua vida que não têm acontecido porque você não tem descansado. Quando você tira a sua mão, quando você sai do controle e deixa Deus fazer, é onde você vai descansar. O 7º ano é o ano do descanso. Mas para isso você precisa estar alinhado e fazer a vontade de Deus. Se você continuar colocando a sua mão, você não vai receber o descanso. Se você continuar tentando fazer, você não vai receber o descanso. Para que serve o 7º ano, meu irmão? O 7º ano é para você descansar e continuar desfrutando da bênção tríplice, que ela vai até o 8º ano. Existe uma grande diferença entre o 1º ano e o 8º ano. O 8º ano é o recomeço, mas o recomeço de uma forma diferente. O 8º ano é um recomeço de quem perseverou. O 1º ano é um recomeço de quem desistiu. O 8º ano é um recomeço onde você começa o tempo do conhecimento e aprendizado, mas já com a bênção de Deus, a bênção tríplice que está sobre o 8º ano. Então é tempo onde você ainda vai estar colhendo frutos. Mas o 1º ano é o tempo onde você está começando algo do zero. É onde você está começando algo que ou você desistiu ou você nunca tinha começado. Então o 8º ano ele é diferente do 1º ano. Hoje pela manhã uma pessoa me perguntou, deixa eu te fazer uma pergunta. O 8º ano então eu sempre vou começar no 1º, eu vou ter que começar tudo de novo? Eu falei, depende. Se você desistiu, você está no 1º ano. Se você foi até o 7º e continuou, deu a resposta certa, perseverou, você está no 8º. E o 8º ano é perseverança. O 8º ano é o tempo de aprendizado novamente, em algumas áreas que Deus vai tirar. Sim, Deus trabalha com ciclos. A cada ano, a cada ciclo que você está vivendo é um tempo de aprendizado. Então lembre-se que nunca a gente sabe de tudo. Sempre a gente está aprendendo. E a cada vez que você passar por um ciclo de aprendizado, você vai aprender algo novo. Talvez um dia você vai aprender como líder, outro dia você vai aprender como discipulador, outro dia você vai aprender como pastor, mas são ciclos que vão começar na sua vida. Mesma coisa profissional. Hoje você pode aprender, passar um ciclo como um tempo de começar numa empresa, depois um ciclo de você
ser promovido, um tempo de você criar sua empresa, tantas outras coisas. Mas o 8º ano é o tempo de recomeço, é o tempo onde só os perseverantes, só aqueles que perseveraram vão desfrutar. O 8º ano é o tempo onde o propósito de Deus é completo. O 8º ano é o tempo onde há determinação. Um exemplo, Gênesis capítulo 29, versículo 20, fala que Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, certo? E a Bíblia diz assim, Gênesis 29, 20, assim por amor a Raquel serviu Jacó 7 anos, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. O que isso significa, meus irmãos? Quando você está fazendo algo com prazer, com graça, com amor, as coisas dão certo, as coisas passam rápido. Mas quando você faz as coisas com peso, demora uma eternidade, não dá certo, não avança. A Bíblia diz que Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, e os dias passaram muito rápido, porque ele estava fazendo com prazer aquilo. Quando você fizer com prazer aquilo que Deus te pediu, quando você fizer com prazer aquilo que Deus te deu, você vai começar a viver um tempo gostoso, um tempo poderoso, um tempo que você vai avançar, um tempo que você vai sempre estar feliz. Sabe quando demora? Quando você nunca está feliz, sempre murmurando, sempre reclamando, aí nunca dá certo. Sabe quanto o culto demora para você? Quando você não está feliz. O Faustão devia estar mais legal. Vai ser difícil. Agora quando você está vivendo o tempo de Deus, fala, isso aqui é para mim, passa um tempo gostoso. Em todas as áreas, no seu trabalho, sabe quando vai ser gostoso aquele tempo? Quando você fizer o que você gosta. No seu casamento, sabe quando vai ser bom você estar na sua casa? Quando você estiver fazendo aquilo que você gosta, agradando a sua esposa, agradando o seu esposo e tudo mais. Então aqui diz o quê? Que 7 anos se passaram muito rápido. Por quê? Porque ele estava fazendo o que ele gosta. Quando você está fazendo você está no lugar certo, e não onde Deus te chamou, as coisas passam rápido, porque você está fazendo o que você gosta. Irmãos, já estamos aqui em Rio Grande da Serra há 7 anos, parece que faz 1 ano só, porque é algo prazeroso, é a obra de Deus, é o chamado de Deus, e nós temos convicção que isso é de Deus, o tempo passa voando. Isaías 1,19 diz o quê? Se quiserdes me ouvir, comereis o melhor da terra. Deus ele te chamou para viver o melhor dessa terra, para comer o melhor dessa terra, mas para isso você precisa estar alinhado, dar a resposta certa. 7 anos, o primeiro ciclo de 7 anos é um ciclo de teste, que vai determinar o quanto que você vai avançar. 7 anos determina o quanto você vai avançar. Um exemplo, nós estamos há 7 anos na cidade de Rio Grande da Serra, 7 anos de teste, que Deus estava nos dando para nós avançarmos e conquistarmos essa cidade. Foi o primeiro ciclo dessa igreja nessa cidade, 7 anos. Agora dia 27 de agosto nós entramos no 8º ano, o tempo de recomeço, mas a bênção tríplice ainda está sobre nós. Identifique as áreas da sua vida que talvez você está no 1º ano, você está no 2º ano, você está no 3º ano. Talvez você está vivendo um tempo na sua vida e às vezes está difícil, mas identifica qual que é o momento de Deus na sua vida. Deus ele trabalha com princípios, Deus ele trabalha com um propósito, Deus trabalha com ciclos e no tempo dele. Será que você está sensível a viver o tempo de Deus na sua vida? Todas as vezes que você tentar viver o seu tempo, você vai se frustrar. Existe o tempo certo, assim como Moisés disse, Salmos 90:12, me ensina a contar os dias para que nós alcancemos um coração sábio. Nos ensina, Senhor, a contarmos os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Esse é o tempo, meus irmãos, que Deus tem te dado para você estar alinhado com o propósito, com o chamado e com o projeto dele. No seu casamento, qual tempo você está vivendo? Na sua vida financeira, qual ciclo você está vivendo? No seu ministério, qual é o ciclo que você está vivendo? O seu chamado, na criação dos seus filhos, tantas outras áreas da sua vida, qual que é o ciclo que você está vivendo? Queria que você fechasse seus olhos por um instante. Comece a identificar agora Deus falando com você, meu irmão. Deus vai começar a te mostrar algumas áreas da sua vida que você precisa avançar. Deus vai começar a mostrar algumas áreas da sua vida que você parou e você não progrediu, mas você sempre está voltando do zero. Comece a identificar algumas áreas da sua vida que você está frustrado, cansado, desanimado. Muitas vezes você não tem mais força. Identifique onde você parou, aonde foi o erro, aonde você parou no tempo. É tempo de você voltar.
Identifique as áreas que talvez você parou e as coisas não tenham acontecido mais. Talvez se passaram anos, passaram ciclos e você ainda está da mesma forma. Você não rompeu, você não avançou, ou você está estagnado. É tempo de você ser alinhado com o projeto, propósito, chamado de Deus para a sua vida. É tempo de você colher os frutos no tempo certo. É tempo de você trabalhar no tempo certo. É tempo de você se aliançar no tempo certo. Qual que é o seu tempo de convertido? Qual o seu tempo de igreja? Qual o seu tempo no casamento? O seu tempo com a criação dos seus filhos? O seu tempo na sua área profissional? O seu tempo de casamento? O seu tempo de vida? Como identificar em qual ciclo você está? Talvez você está no tempo de aprendizado, irmão. Não desperdice isso. O tempo de aprendizado é um tempo precioso, onde vai determinar onde você vai chegar amanhã. Todas as áreas da sua vida. Talvez você encerrou a faculdade esse ano, aí começa um ciclo. Qual ciclo você está vivendo na sua vida? Comece a colocar a sua vida diante do Senhor nesse momento. Fala: Deus, nos ensina a contar os nossos dias, Deus, para que alcancemos um coração sábio. Nos ensina, Deus, a saber viver o tempo certo, a não nos angustiar, não desanimar, não nos frustrar, não desistir, mas continuar, Pai, aquilo que o Senhor nos deu, nos confiou. Senhor, nos ensina a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Essa é a nossa oração nessa noite. Peça isso para o Senhor, meu irmão. Fala: Senhor, me ensina a contar os meus dias. Quanto tempo perdido, quanto tempo que passou, quanto tempo que eu não desfrutei.